Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 13, 10 ao 17. Então aproximaram-se os discípulos de Jesus e lhe perguntaram: Por que lhe falas em parábolas? Jesus respondeu: A vós Deus manifestou os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Assim, a quem tem será dado e terá fartura, mas a quem não tem será tirado até aquilo que tem. É por isso que lhes falo em parábolas, porque olham sem ver e escutam sem ouvir nem compreender. E assim se cumpre neles a profecia de Isaías: ouvireis, mas não entendereis, olhareis, mas não vereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, taparam os ouvidos, fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Felizes, porém, são vossos olhos porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, Jesus usa daquelas palavras ali que são um tanto redundantes, né? Repetitivas, ou muito lógicas, que parece até estranha a forma que ele fala. Termina dizendo: Felizes são vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem. Aqui é claro que Jesus não está falando somente de uma questão física, mas de uma questão aqui intelectual, porque em outras vezes, né, eu já comentei, ele diz: tem olhos para ouvir, que vocês tenham ouvidos para ouvir, ou seja, nós temos a compreensão, ganhamos a inteligência de Deus e vemos as obras de Deus, a natureza e todo o mundo criado, e Jesus e Deus espera que nós compreendamos a sua existência, o seu amor, a sua ação no mundo. É uma lógica. Então, muitas vezes nós fechamos os olhos para as coisas de Deus, para a ação de Deus, para a existência de Deus, para a bênção de Deus em nossa vida, naquilo que é mais lógico, naquilo que é mais natural possível. E quando nós fechamos os olhos, nos tornamos insensíveis, também isso acontece em relação ao Evangelho, a palavra de Deus, a própria palavra de Cristo, a vida dele no Evangelho. Então não compreendemos e nos distanciamos então de tudo aquilo que Deus tem preparado desde sempre para nós. Então aqui os discípulos se aproximam dele e perguntam para ele por que ele está falando em parábolas. Depois da parábola ali do semeador, os discípulos perguntam: você fala de forma comparativa? Então Jesus, na realidade, ele não está querendo esconder ou querendo dificultar. As parábolas para as pessoas mais simples era muito fácil de compreender. Tanto é que, se nós formos fazer o estudo ali dos evangelhos, nós vamos perceber que aquelas pessoas mais humildes, mais pobres, mais à margem da sociedade da época, acabavam muitas vezes se afastando dos doutores da lei, dos fariseus e do templo, nessa questão por causa disso. Iam no templo e participavam e davam suas ofertas e faziam suas orações por causa da sua fé. Mas a ação dos fariseus, dos doutores da lei, a fala, a forma que eles falavam, a forma intelectual exagerada que eles usavam, dificultava, era uma barreira para o povo então se aproximar a sua alma, aproximar o seu coração de Deus. E Jesus então vem falar em parábolas para que as pessoas possam fazer um comparativo, uma analogia com a sua vida e perceber que o reino de Deus realmente estava próximo, estava na vida cotidiana, desde que se pudesse viver os mandamentos, viver o amor, viver o respeito, viver a solidariedade, viver a paz que vinha do Evangelho, viver, enfim, a palavra de Deus e os mandamentos de Deus. O reino de Deus se realizava ali na vida cotidiana deles. Essa era a intenção e essa é a intenção de Jesus falando para nós ainda hoje. Muitas das realidades que nós talvez não tenhamos mais na nossa vida, aquela realidade agrícola ali de cultivo, de ovelhas, de vinhas, de uvas, de oliveiras, enfim, de peixes, de tudo aquilo ali, mas que hoje pela tecnologia, pelos meios de comunicação, a gente também conhece, tem noção pelo menos uma noção a gente tem. Então isso, de certa forma, continua sendo comparado e Deus continua falando. E ainda adaptando as novas realidades que nós temos na nossa cultura e no nosso tempo de hoje. Mas essa é a questão.
Jesus fala, procura se aproximar, ele quer falar de uma forma simples para revelar o Pai para nós. Essa é a intenção. Ele veio para revelar o Pai, o amor do Pai, para revelar a nossa face, o nosso rosto divino, os nossos aspectos divinos e aquilo que nós vamos nos tornar quando formos para junto dele. Então, essa é a intenção de Jesus e nós temos olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que ele fala e basta abrir então o coração, a nossa alma, o nosso intelecto para aprender os seus direcionamentos e tudo aquilo que vai ser bom para a nossa vida, para cada um de nós. Um abraço, Deus abençoe você, Deus ilumine, até o nosso próximo vídeo.